Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. Livro sobre saúde e segurança no trabalho é lançado com o apoio da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho do MPT. Terceira reportagem da série sobre a atuação do MPT mostra como é o trabalho do órgão na esfera judicial. Os prejuízos já causados ao trabalhador pela reforma trabalhista. E ainda, MPT questiona a metodologia da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD, para o trabalho infantil. Tudo isso e muito mais agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Tema delicado nas relações de trabalho, a saúde e segurança dos trabalhadores é tratada em livro que reúne artigos atuais de procuradores, juízes e operadores do direito. O livro, lançado em outubro pelo Ministério Público do Trabalho, reúne estudos que mostram o cenário de problemas de saúde apresentado por trabalhadores e tem como objetivo auxiliar trabalhos jurídicos. Visando congregar estudiosos especialistas em saúde e segurança do trabalho em diversas áreas, o livro é interdisciplinar, com o objetivo de atingir esse público, os demais procuradores, auditores fiscais, juízes, assim como professores universitários, acadêmicos, estudantes, assim como toda a sociedade. Não à toa que profissionais da Fundacentro, por exemplo, da área da medicina do trabalho, também subscrevem capítulos desse livro, além de procuradores, juízes, auditores e professores universitários. Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil. Esse foi o título do livro publicado com apoio da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, CODEMAT, do MPT, e reuniu 3 anos de pesquisa. Então, a ideia surgiu a partir de uma lacuna, que a gente diagnosticou em muitos anos de atividade de regulação, no sentido de ter mais consistência empírica, técnica e empírica para a atuação na área de saúde e segurança. Tem alguns materiais, alguma literatura sobre o tema, mas para juízes, procuradores e auditores, em particular essas 3 carreiras, a gente sentia falta de um material que subsidiasse de forma mais consistente a atuação desses agentes. E decidimos de forma coletiva que seria interessante viabilizar um livro dividido a partir de determinados parâmetros que alcançassem os temas da regulação da saúde e segurança do trabalho. Nos 3 capítulos iniciais, o livro conta com artigos atuais de procuradores, juízes e operadores do direito, que abordaram temas como call center, mineração, terceirização e atuação judicial por dano moral por adoecimento do trabalhador. Para o MPT, é muito importante a elaboração deste livro, ainda mais no cenário de pós-reforma trabalhista, abordando questões da nova lei. O livro chegou numa hora muito interessante por conta dessa reforma trabalhista em que a sociedade ainda está anestesiada com tantos ataques à proteção ao trabalhador, e a saúde e segurança do trabalho são os valores, são os bens mais importantes de um trabalhador. Sem a saúde e sem a segurança não há que se falar em trabalho digno. Então, em razão disso, o livro aborda temas também relacionados à flexibilização de direitos trabalhistas, e como essa flexibilização e até mesmo desregulamentação prevista na nova reforma tem atingido e tem um potencial de atingimento à saúde e segurança do trabalhador. As atividades do Ministério Público do Trabalho na esfera judicial é o assunto da penúltima reportagem da série Atuação do MPT. Este juiz do trabalho avalia que o MPT desempenha um papel fundamental dentro do judiciário na defesa dos direitos coletivos na esfera trabalhista. O Ministério Público do Trabalho assume, nesse contexto, a importância análoga, que é muito grande, à forma como o Ministério Público foi estruturado na Constituição de 88. Ele é, de fato, não apenas o fiscal da lei como uma entidade abstrata, a lei e a sua abstração. Ele é fiscal do cumprimento das decisões democráticas tomadas pela sociedade brasileira e é fiscal de que esse cumprimento se dê na forma em que a Constituição exige. Então ele é, para simplificar, o verdadeiro advogado da sociedade perante o judiciário trabalhista. Na atuação judicial, o MPT pode intervir como fiscal da lei em processos movidos diretamente por trabalhadores ou através de sindicatos, quando entender que há interesse público em questão. Isso significa que o órgão pode emitir parecer e se manifestar em ações individuais que envolvam violação dos direitos coletivos trabalhistas.
O Ministério Público do Trabalho pode atuar em todos os momentos onde ele entenda que a sua atuação se justifica dada a repercussão coletiva da matéria discutida. Ele pode ingressar para atuar como fiscal da lei. Ele também pode ser provocado a atuar como fiscal da lei por parte do julgador. O julgador solicita, o condutor do processo, solicita a intimação do Ministério Público para que o Ministério Público examine se é caso ou não de sua atuação. Um dos instrumentos utilizados para o ingresso na Justiça é a ação civil pública. O objetivo de uma ação civil pública é sanar uma situação irregular de descumprimento de direitos que atinge um conjunto de trabalhadores dentro de uma empresa ou dentro de um local de trabalho, né? Considerado isso de uma forma o mais ampla possível e podendo cobrar, né, de um terceiro, do empregador, essa regularização. De acordo com a subprocuradora, a ação civil pública que busca o cumprimento da legislação sob pena de multa por violação às obrigações impostas à empresa que agiu fora da lei. Além disso, o empregador que desrespeita os direitos dos trabalhadores também está sujeito ao chamado dano moral coletivo. Mas você sabe para que serve o dano moral coletivo? Para que ele, vamos dizer, repare, né, aquela situação de descumprimento da legislação, aquela situação de negação de direitos, aquela situação de o trabalhador se sentir não reconhecido, usurpado nos seus direitos e na sua dignidade como pessoa humana e trabalhadora. Existe ainda o ajuizamento de ação de execução. O termo parece complicado, mas a procuradora explica. Seria quando não é cumprida essa sentença que se obteve com procedência, né, dos pedidos. Então, há um conjunto de obrigações de fazer e não fazer envolvidos com as respectivas multas pelo descumprimento. Então, ajuiza-se uma ação de execução ou quando se tem também um termo de ajustamento de conduta, né, que a empresa firmou perante o Ministério Público e o descumprimento leva a essa ação de execução para que a empresa pague, né, as multas devidas e, concomitantemente, não venha descumprir de novo, sob pena de novas multas. Assim, o MPT pode atuar em qualquer etapa do processo, inclusive junto aos tribunais superiores. O MPT atua junto aos tribunais superiores como uma consequência natural do ajuizamento que é feito no primeiro grau das ações ou eventualmente no segundo grau, e o processo, quando chega no Tribunal Superior do Trabalho, né, a gente também está à frente para poder fazer a defesa do que foi obtido ou então buscar o que foi negado em termos judicialmente com os recursos devidos, né? E com isso a gente pode ir até o Supremo Tribunal Federal com os recursos pertinentes. Na próxima semana, o assunto será a destinação das multas trabalhistas e indenizações por dano moral coletivo. Logo depois do intervalo, as decisões judiciais que prejudicam os trabalhadores com as novidades processuais trazidas pela reforma trabalhista. Em 1 minuto. Em vigor há pouco mais de um mês, a Lei 13.467 de 2017 tem afetado o trabalhador de forma negativa. Entenda na reportagem. A Lei 13.467 entrou em vigor em 11 de novembro deste ano, mesmo dia em que um juiz do estado da Bahia condenou um trabalhador a pagar as custas judiciais de um processo trabalhista por ter perdido a ação. Existe o princípio máximo no direito que diz: a lei ela não pode retroagir para prejudicar o direito estabelecido à época da contenda, à época que foi ajuizada a ação. Ou seja, a reforma ela entrou em vigor há pouquíssimo tempo, mas ela não tem o direito de prejudicar aqueles trabalhadores que ajuizaram ações no pretérito com base na lei vigente. Mas não foi o que aconteceu na Bahia.
Lá, apesar de o trabalhador ter entrado com a ação no início deste ano, acabou obrigado logo nos primeiros minutos de vigência da nova lei a pagar R$ 8.500 após perder o processo. O homem pedia indenização de R$ 50 mil por ter sido baleado em um assalto no local de trabalho e demitido após a licença médica. O juiz considerou o pedido improcedente por suposta má-fé e negou o benefício da justiça gratuita ao atualmente desempregado que ganhava o salário de R$ 880 na época em que trabalhava na fazenda. De acordo com este procurador do trabalho, o empregado que se sentir prejudicado com o resultado de uma ação pode recorrer da decisão. E ainda, o MPT está de olho em possíveis abusos cometidos contra o trabalhador. O Ministério Público do Trabalho foi um dos grandes atores contra a reforma trabalhista e continuamos. Recentemente foi editada a medida provisória complementar. Nós apresentamos 16 propostas de emendas a essa medida provisória. Nos casos judiciais, em casos práticos, nós continuaremos atuando, seja como fiscais da lei, atuando com pareceres, seja ajuizando nossas ações, garantindo o direito social, garantindo o que está previsto na Constituição. Se houver sentenças, decisões prejudiciais aos trabalhadores, mas prejudiciais não porque ele não fez a prova ou alguma coisa desse tipo, mas porque aplicou retroativamente, negativamente a lei para prejudicar o trabalhador, o Ministério Público do Trabalho tem a obrigação, o dever e faremos a defesa desses trabalhadores. O artigo 790-B da reforma responsabiliza o interessado em perícia por pagamento de honorários periciais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. No Distrito Federal, um trabalhador desistiu do processo por medo de ter que arcar com as custas, mesmo com audiência marcada meses antes da reforma. O empregado pedia na ação um adicional no salário por periculosidade, já que é exposto a linhas elétricas de alta tensão no trabalho. Mas para comprovar o perigo, era preciso pedir uma perícia técnica. E com relação às previsões de que os trabalhadores ou empregadores têm que pagar as custas processuais, custas periciais, por exemplo, para realizar uma perícia no caso de uma insalubridade, isso sempre existiu. Só que com a comprovada hipoficiência do trabalhador, ou seja, que ele não tem recursos para custear uma análise pericial ou para custear o próprio processo, o que se costumava ser feito antes era a dispensa dessas custas. A Lei 13.467 é recente, assim como a diminuição no número de ações trabalhistas. Dados de tribunais regionais dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Tocantins e Pernambuco apontam uma queda de cerca de 60% no número de processos ajuizados em relação à média do primeiro semestre. Se considerada a semana anterior à entrada da reforma, a redução no número de ações chega a mais de 90%. O procurador comenta um dos fatores que pode ter causado essa diminuição de processos. Ao contrário do que se desejava com a reforma trabalhista, trazer a segurança jurídica, ela trouxe muita confusão, ela trouxe muita insegurança jurídica. Nos casos que nós temos vivenciados há pouco tempo da implementação da reforma, nós verificamos que estão sendo aplicados conceitos talvez não os mais corretos. Cada jurista, claro, precisamos formar jurisprudência, mas cada jurista tem a sua teoria. Eu defendo realmente que o direito processual ele deve ser mantido quando as ações forem ajuizadas antes da reforma trabalhista, se ajuizadas depois que se apliquem as normas processuais vigentes. E com relação ao direito material, ou seja, o direito em si, nada muda, porque nós temos que interpretar, seja a lei antiga, seja a atual reforma trabalhista, com base na Constituição. As mudanças na metodologia da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, dificulta a comparação com pesquisas anteriores. O MPT pediu esclarecimentos ao IBGE sobre as alterações. O Ministério Público do Trabalho participou da audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no dia 30 de novembro e questionou a metodologia de pesquisa nacional por amostras de domicílio. Segundo o MPT, as mudanças dificultam a comparação com pesquisas anteriores sobre o trabalho infantil. Um exemplo desses critérios eliminados é a parcela de crianças e adolescentes que produzem para o próprio consumo, o que seria um problema para a mudança.
O que aconteceu foi uma mudança conceitual e a retirada de alguns tipos da percepção do que seja trabalho infantil, como, por exemplo, as crianças e adolescentes que produzem para seu próprio consumo. Elas não estão mais computadas no PNAD. Então, isso fez com que, naturalmente, ficasse muito diferente o número encontrado nessa pesquisa para o número anterior. Nesse sentido, a explicação é que temos agora uma nova série histórica, que se inicia a partir dessa PNAD. Então, não são comparáveis. Isso é importante registrar. A pesquisa deste ano também não contabilizou o contingente de jovens abaixo de 18 anos que realizaram afazeres domésticos. Para a procuradora, o número de 1 milhão de crianças e adolescentes envolvidas em trabalho infantil não é verdadeiro. Também no combate ao trabalho infantil, por essas razões que a gente acabou de pontuar, mudança conceitual na pesquisa, um corte também que a gente sabe é notório na rede de proteção que atende as famílias em vulnerabilidade, onde está o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Tudo isso precisa ser revisto. O trabalhador intermitente, ele pode chegar ao final do mês sem receber salário nenhum ou um salário inferior ao salário mínimo? Pode. Como não há qualquer obrigação ou limite ou restrição a que o trabalho intermitente tenha uma garantia mínima de jornada, mínima de trabalho, que garanta um mínimo de rendimento, não havendo a convocação ou a chamada para trabalhar, ele vai simplesmente terminar o mês realmente sem nenhum trabalho e sem nenhuma renda. O trabalhador intermitente tem uma jornada e uma remuneração mínima garantida? Esse é que é o problema, não tem nenhuma jornada mínima estabelecida na legislação. Fica totalmente à mercê da possibilidade de ser ou não chamado pelo empregador. Mesmo que a Constituição garanta o salário mínimo, com o trabalho intermitente, não havendo prestação de trabalho, até essa garantia constitucional resta prejudicada para o trabalhador. Como vai funcionar o teletrabalho? O teletrabalho é uma forma de prestação de serviços que não é novidade dessa reforma, que é o trabalho feito em casa. O que essa reforma trabalhista trouxe foi um aprofundamento dessas possibilidades que causam uma preocupação muito grande com relação à facilidade de se precarizar o trabalho em domicílio. Essa é que é a grande dificuldade de interpretação e de implementação dessa medida, que não é nova, mas que vem radicalizar ou vem precarizar muito as relações de trabalho. Quais são os riscos do trabalho para o trabalhador? O primeiro risco é de uma perda significativa nos rendimentos. Quando você trabalha em casa, mas não tem o seu rendimento garantido, por exemplo, por um salário mensal, e sim vai receber por aquilo que você produzir, você vai ter uma pressão maior sobre a sua renda, caso você não tenha condições de trabalho. Por exemplo, até imagine faltando luz na sua casa, você não vai sequer ter o seu salário garantido num período em que você não tiver condições de trabalhar por uma coisa que não em hipótese alguma, imputável ou responsabilidade sua. Quais são os riscos do teletrabalho para as empresas? Eu vejo como risco para as empresas na adoção do trabalho em domicílio a falta de controle. Ela muito provavelmente vai acabar sendo chamada à responsabilidade por situações que ela mesma não terá controle. Por exemplo, quando numa residência uma pessoa trabalha para a empresa e ela coloca mais 2, 3, 4 filhos, mãe, fazendo aquele trabalho. Quem pode impedir essas pessoas que estão trabalhando em benefício da empresa de exigir qualquer tipo de verba trabalhista, de direitos, sem que a empresa sequer tenha o controle de quem está fazendo o trabalho por ela? Daqui a pouco, projeto com apoio do MPT é finalista no Prêmio Inovare.
O projeto Criando Juízo foi um dos destaques no Prêmio Inovare. A iniciativa tem a participação do MPT no Rio de Janeiro. O Prêmio Inovare existe desde 2004 e tem como objetivo identificar, divulgar e expandir práticas transformadoras que se desenvolvem no interior do sistema judiciário brasileiro. Nesta edição, o tema foi livre para as 6 categorias: Tribunal, Juiz, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania e Ministério Público. A categoria Tribunal teve 61 iniciativas inscritas, entre elas o projeto Criando Juízo, com a participação do MPT. A iniciativa dá oportunidade de formação e aprendizagem a jovens infratores. Para nós é um motivo de muita alegria. Esse diálogo no Rio de Janeiro já tem sido feito há muitos anos. Nunca se iniciou esse diálogo pensando em algum prêmio. Ao contrário, a gente vem trabalhando e surgiu a possibilidade de fazer a inscrição para dar assim, divulgação a esse trabalho, que a gente julga importante, os outros estados também desenvolverem ações similares. A iniciativa é composta por 4 instituições do estado do Rio de Janeiro: o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Estado, e conta com o apoio da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, Ministério do Trabalho e o MPT. Ao todo, já foram inseridos mais de 400 jovens no mercado de trabalho formal por meio de contratos de aprendizagem. A coordenadora da CIERJA, Comissão Interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro para a Aprendizagem, diz que o reconhecimento dá mais incentivo. Cada uma dessas 7 instituições vinculadas tem 2 membros que compõem essa comissão e a gente se reúne para implementar o encaminhamento de jovens em cumprimento de medida socioeducativa e em acolhimento institucional para a aprendizagem. O Criando Juízo tem apenas 1 ano e, segundo a juíza, a indicação ao prêmio demonstra que as ações praticadas nesse período estão no caminho certo. Os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a nossa experiência dos juízes da infância do Rio é de que eles acabam praticando atos infracionais por falta de perspectiva de futuro. E isso é muito grave. Na hora que a gente cria uma perspectiva de futuro, uma profissionalização, uma condição de aprendiz, o primeiro emprego, a gente dá para eles uma possibilidade de saírem desse modelo em que acaba os arrastando para a prática do ato infracional, porque eles não têm essa perspectiva. Este ano, o Prêmio Inovare chegou à 14ª edição e recebeu 710 inscrições. O Procurador-Geral do Trabalho falou da importância do projeto Criando Juízo, o qual colocou o MPT entre os 12 finalistas. O reconhecimento do prêmio, nós conseguiremos reproduzir, multiplicar esse projeto em todo o Brasil. Esse é o nosso objetivo. A gente quer, a partir de agora, vender a ideia, mostrar a eficácia do projeto, e para isso esse reconhecimento é muito importante, para que nós possamos atrair instituições parceiras, empresas parceiras que se interessem pela contratação de aprendizes. De acordo com a CLT, todas as empresas são obrigadas a ter entre 5% e 15% do quadro de funcionários formado por aprendizes, regra que pode sofrer alteração com a nova legislação trabalhista. Com a modificação legislativa e essa possibilidade de ampla terceirização, nós poderemos, no futuro, talvez até nem muito distante, ter uma redução nesse número de aprendizes, ou seja, a redução da cota. O que a gente lamenta, porque o contrato de aprendizagem hoje ele é visto como uma inserção social desse adolescente que está em situação de vulnerabilidade ou risco social, ou desse adolescente que está, inclusive, em cumprimento de medida socioeducativa. A aprendizagem, além de porta de entrada de adolescentes e jovens ao mercado formal, é também uma ferramenta de combate ao trabalho infantil, como explica a procuradora. Hoje, a nossa legislação prevê que o aprendiz pode ser contratado a partir de 14 anos até 24. Se for deficiente, nem há limite de contratação. Mas o decreto que regulamenta a aprendizagem, ele estabelece que tem prioridade de contratação a partir de entre 14 e 16 anos.
Portanto, a gente busca dar essa oportunidade a essa faixa etária porque ele não dispõe de outra possibilidade de inserção no mundo do trabalho. O projeto não levou o troféu de campeão, que foi para o Tribunal de Justiça de Goiás pela iniciativa Amparando Filhos, mas foi escolhido como homenageado entre os demais projetos desta categoria. Além disso, atingiu seu objetivo, mostrar que é possível capacitar jovens em situação de risco. Estar participando do Inovare, na realidade, é para dar visibilidade aos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa e aos que estão em acolhimento institucional, porque percebemos que hoje a sociedade está dando as costas a esse público. Então, inscrever o projeto e dar divulgação a ele é uma forma da gente trazer à tona uma problemática que nos deparamos no dia a dia e que para nós é motivo de mover-se e fazer algo por esses adolescentes. Por isso estamos aqui em nome deles. O nosso convidado de hoje reuniu em um único livro 6 anos de publicações que envolvem e retratam a paixão dele por direito constitucional. Ao meu lado, o subprocurador do Trabalho, Manuel Jorge Silva Neto. Seja muito bem-vindo. Fala para nós aí como é que surgiu a ideia de escrever esses artigos e transformá-los em um livro. A ideia surgiu a partir do momento em que nós observamos a necessidade de aproximar a Constituição daqueles que são destinatários dos comandos constitucionais e que não são versados, que não são formados em direito. A necessidade de a Constituição ser compreendida não se dá apenas com relação aos que estão mais diretamente envolvidos com o direito propriamente dito, como é o caso dos juízes, como é o caso dos membros do Ministério Público e dos advogados. As pessoas, a sociedade de uma forma geral, também necessita compreender a Constituição, que é o texto máximo dentro do nosso ordenamento jurídico. E para isso, portanto, eu considerei conveniente escrever artigos em linguagem acessível, coloquial, a fim de que as pessoas pudessem compreender a Constituição. E quais os temas que o senhor aborda nesses artigos, consequentemente no livro? São diversos temas e essa publicação já tem algum tempo, porém eu posso destacar alguns artigos que são atemporais em virtude da matéria e do conteúdo desses artigos. 2 deles podem ser destacados: o direito à imagem e à liberdade de informação jornalística e a intolerância religiosa. Esses 2 artigos lidam com direitos fundamentais muitíssimo importantes para a sociedade brasileira e que não raro têm sido hoje muitíssimo também desrespeitados. E é um livro de entendimento fácil, bem conciso, o senhor procura abordar os temas de forma bem prática. Eu considero que a concisão e a objetividade devem caracterizar o discurso dos juristas comprometidos com a realidade do nosso tempo. Nós temos uma concorrência desleal das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram e de todas as outras parafernálias eletrônicas. Então, para isso, nós precisamos urgentemente buscar na concisão uma forma de competir com essas redes sociais. Subprocurador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Vale lembrar que essa obra e outras escritas por membros do Ministério Público estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Até o próximo MPT Indica. Antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para o nosso e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em nosso portal e também nas redes sociais. Os endereços aparecem aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.